Imagina que você está na sua entrevista para BA e apresentam para você o seguinte case. Você precisa liderar uma reunião com o seu cliente. Ele acabou de dizer para você que eles estão com 20% de perda de usuário no fluxo de login, no fluxo de autenticação do sistema. Você precisa então iniciar uma entrevista com ele. Tudo que você sabe é isso. Eles estão com 20% de taxa de perda nesse fluxo e você foi chamado para propor uma solução. E aí, como é que você lida com isso? Mas talvez você esteja pensando, mas Daniel, quem é você, né? Por que você está aqui querendo me ensinar sobre esse assunto? Bom, eu trabalho como BA em áreas correlatas entre negócios e tecnologia por mais de 9 anos. Sou formado em administração de empresas, tenho um MBA em inovação pela UFSCar, um curso de produto de IA pelo MIT. Além disso, eu trabalho hoje com um time incrível de 12 engenheiros e um cliente que é uma empresa gigantesca, que eu não posso falar qual é o nome, mas a gente desenvolve um sistema para eles lá bem legal. E eu agora estou decidido a ajudar você também a conseguir uma carreira como essa. O trabalho de Business Analyst é um trabalho muitas vezes remoto, você consegue trabalhar para outras empresas em outros países, você é bem remunerado e é um trabalho muito seguro quando você pensa na evolução da inteligência artificial. O número de analistas de negócio sendo contratados está crescendo e não decrescendo, como vem acontecendo com muitas outras carreiras na área de tecnologia. Então é uma carreira à prova de IA, pode ser que você se interesse, então vamos agora descobrir como é que você vai passar nessa entrevista de case. Você imagina, essa entrevista é uma espécie de roleplay, né? Você faz o papel do analista de negócios, o entrevistador faz o papel do cliente. E o grande macete, vamos dizer assim, não é um grande macete, mas o segredo nesse tipo de entrevista é: primeiro, você buscar entender muito bem o problema. Faz uma fase de investigação ali do problema muito boa. Não tenta já assumir qual é o problema. Você tem que perguntar coisas, por exemplo, nesse caso dos 20%. Você sabe em qual etapa exatamente do fluxo esses usuários estão saindo? Você tem dados sobre tempo de carregamento da página? Você faz validação de e-mail desses usuários? Você sabe se esses e-mails estão chegando? Você sabe se esses e-mails estão caindo para o spam? Você tem dados de taxa de abertura desses e-mails? É num fluxo específico que esses usuários estão saindo? Por exemplo, você tem mais de uma maneira do usuário logar e você está vendo essa perda em uma delas, ou você só tem uma e essa é, lógico, a única, né, que você tem, por isso todas as perdas estão sendo lá. Você tem que fazer uma super investigação. Quais são as plataformas, né? iOS, Android, mobile, iOS, Android, web? Você está perdendo usuário em todas elas ou só em uma? Teve alguma atualização recente nesse fluxo que você acha que pode ter impactado isso? Essa perda começou a acontecer de repente ou ela já vem acontecendo há muito tempo? Isso vai te permitir entender, se aprofundar no problema para daí começar a levantar hipóteses de solução que é então a nossa segunda etapa, né? Primeira etapa, investigação. Segunda etapa são as hipóteses, entendeu? Então você nesse momento começa a levantar hipóteses, né? Então vamos supor que ele falou assim: nós temos dado de carregamento de página, a gente sabe que a página carrega rápido, a gente está tendo essa perda em todas as plataformas, tanto iOS quanto Android quanto web, e a gente sabe que é no momento do envio do e-mail que a gente está perdendo esses usuários, mas a gente não sabe se é porque o e-mail não está chegando, se ele está indo para o spam, ou se os usuários simplesmente não estão abrindo, não estão fazendo ali a verificação. Pô, beleza, então agora você já sabe que é na etapa do envio do e-mail. Aí você pode perguntar para ele, por exemplo, e se a gente desse uma opção de validação por celular? Como você acha que o usuário iria responder? Vocês já pensaram em fazer as opções de login com Google, login com Facebook, login com Apple? Vocês foram ver na ferramenta de envio de e-mails o que está acontecendo? Vocês já pensaram em substituir? O que você acha que pode estar levando a isso, né? Nesse momento você está levantando hipóteses, levantando caminhos possíveis
para o que poderia ser uma solução. O terceiro passo, então, é a proposta de solução, né? O caminho que você vai propor para a solução desse problema. E aí isso vai depender muito da sua investigação, das hipóteses que você levantou, mas nesse momento você precisa encontrar maneiras de validar as principais hipóteses que você levantou ali na sua investigação e na etapa de levantamento das hipóteses e propor algumas soluções do tipo, beleza, então já que não tem login com rede social, vamos implementar o login com rede social, que é uma implementação relativamente simples e pode reduzir essa fricção do usuário ter que validar o e-mail manualmente, né? Ou então você pode falar, então a gente precisa investigar mais aqui a autenticação do domínio de envio do e-mail. Aí você vai começar a propor um passo a passo para ou aprofundar mais a sua investigação, né, com dados ali adicionais que vocês precisam ainda levantar para identificar o melhor caminho, mas também, na maioria dos casos, já começar a propor efetivamente um roadmap ali com soluções para o problema, como implementar novas funcionalidades, alterar fluxos existentes, remover partes ou remover validação. Remover validação não costuma ser uma boa ideia, mas remover campos ali adicionais, enfim. Então, de maneira resumida, se você se deparar com uma entrevista dessa, não se desespere. Tudo começa com você fazer muitas perguntas para entender muito bem o problema. Depois, a partir do entendimento do problema, você vai levantar muitas hipóteses de quais são possíveis soluções para esse problema. Levantadas essas hipóteses, então, você vai montar um plano e vai apresentar para o seu cliente fictício. E se você se comunicar bem, quebrar bem o problema, investigar bem, propuser um caminho para a solução que faça sentido, eu tenho certeza que você vai dominar a entrevista para Business Analyst. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, se inscreve para continuar aprendendo sobre a carreira de BA e sobre o trabalho do BA. Qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que a gente vai respondendo nos próximos vídeos. Beleza? Então, eu espero você no próximo vídeo. Muito obrigado.